Glórias a Deus. Vamos para a palavra. Está aí? Está aí? Está aí? Está aí? Está tudo aí? Internet está aí? Paulo escrevendo na primeira carta, bota na Ciência Almeida a outra, tá? Minha amiga. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Estou velho mesmo. 1 de Coríntios 4, 16. Diz assim o Evangelho: portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. 1 de Coríntios 11, 1. Paulo falou: eu peço a vocês que sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Meu Deus, este é de Deus. Este não envergonha o Evangelho. Ele chamou toda a responsabilidade como um modelo, como um ideal de cristão, como padrão, como molde, como alguém que poderia ser imitado. Em algumas das versões bíblicas, ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Temos que aprender com ele. Eu aprendo, nós aprendemos. Pelo menos ouvimos. Agora, o praticar vai depender de cada um de nós. É um esforço. Imitar este homem vai ser o maior esforço da nossa vida, porque a carne não quer, os nossos desejos lutam contra esses bons exemplos. Mas eu peço ao Senhor que me dê forças para o teu povo, para que cada um que está aqui e as centenas que estão espalhadas por aí siga esse exemplo. Eu oro em nome de Jesus, e os eleitos que estão reunidos aqui, digam todos amém. Vamos dar-lhe um louvor ao Senhor, bem forte ao Senhor, por favor. Glórias a Deus. Essa é a nossa terceira mensagem, né? Terceira mensagem sobre o meu exemplo pessoal. Então tem gente que tem marido que olha para a esposa, se ela fizer direitinho, ele faz. Tem esposa que olha para o marido e diz: se ele fizer direitinho, eu também faço. Tem filhos que olham para os pais e dizem: se os meus pais se comportar direitinho, eu me comporto. Se meu filho se comportar direitinho, eu vou imitar o meu filho. E a gente tem aí alguns exemplos. Quando você pensa em exemplos, às vezes até da nossa família mesmo, né? Às vezes eu já disse aqui nos cultos anteriores, eu conheço pessoas que tiveram avô viciados, alcoólatras, e o pai é alcoólatra, drogado,
e o menino cresceu seguindo os passos do avô, do bisavô e do pai e da mãe. Então são pessoas que não são nem culpadas das suas ações. Porque você sabe que muitos dos nossos comportamentos dizem aí que o ser humano é o produto do meio. Mas a Bíblia diz que um pouco de fermento estraga e as más conversações corrompem. Então eu conheço pessoas. Eu nunca aprendi a fumar maconha, nem a cheirar cocaína, nem me bebedar dentro de uma igreja. Nem na casa do padre, nem conversando com a freira. Não. Eu aprendi no meio de pessoas que eram usuário, que eram alcoólatra. Eu cresci dentro de uma família que meu pai bebia cerveja ou cachaça e pegava a nossa chupeta, enfiava tanto na cachaça como na cerveja e enfiava na nossa boca. Não sei se alguém que está aqui viveu isto. Eu vivi isto. Então, dificilmente alguém que teve como um exemplo, um mau exemplo, dificilmente essa pessoa vai aprumar a sua vida. Se não for Deus, é difícil. Mas Deus tem os seus escolhidos. Deus tem os seus eleitos. Diga assim, Deus tem. Então isto que nos dá paz, porque a qualquer momento o poder de Deus chega no eleito e pega ele. Ele pode ter 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos de idade, 60, e Deus vai lá e pega e transforma essa pessoa. Deus é poderoso para isso. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu sou um exemplo vivo. Como eu estava falando hoje com meu irmão, a irmã também estava aqui presente. Quem nunca experimentou a bondade de Deus, a manifestação de Deus, não acredita em Deus. Não acredito, não tem nenhuma ideia. Eu disse, tem gente que não tem a ideia quem é Deus. Não tem a ideia. Só tem a ideia quem é Deus esse homem aqui chamado Paulo. Ele experimentou tudo na vida. Ele matou pessoas. Você sabia que Paulo matou gente? Quem sabe disso? Ajudou a matar gente. Paulo espancava pessoas. Esse homem aí que escreveu 14 cartas, que diz assim, ó, siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Mas antes dele seguir o exemplo de Cristo, ele não conhecia Cristo. Então ele seguia, diz que ele era zeloso da tradição de quem? Dos seus pais. Então ele imitava quem? Os seus pais. Olha o exemplo que chegou a fazer, que gerou Paulo de Tarso. Quem foi o exemplo que gerou Paulo de Tarso? Seus pais. Então, falar de exemplo, nós falamos sobre o Senhor assemelha o nosso testemunho a uma luz iluminando os lugares escuros. Falamos como cristãos, somos representantes de Deus, somos o evangelho ambulante. Falamos, somos carta escrita por Cristo. Falamos sobre o nosso maior exemplo, que é o amor. Falamos também, deixa eu tirar esse clipe daqui. Falamos também sobre o nosso exemplo pessoal deve combinar com o nosso testemunho para virmos a não envergonhar o evangelho de Cristo, a causa de Cristo. Falamos e hoje nós vamos seguir, vamos falar sobre um exemplo. Fala mais do que um sermão, ou seja, um exemplo, ou seja, algo que você faz, marca mais do que aquilo que você fala. Quando alguém vê você fazer, é de 1 a 10, 9, 8 a 9, a pessoa vai fazer. Mas se ela vê você falar e não vê você fazer, ela vai fazer quando ela vê você fazer. Porque o nosso exemplo fala mais. E quando a gente não tem exemplo, se nós seguimos exemplos errados, então o que nós vamos refletir?
erros para os filhos. Tem gente que segue a risca a vovó, tem gente que segue a vista o tataravô, o vovô, o bisavô, e vai seguindo tudo que aconteceu lá atrás, e a pessoa, não sei se você já ouviu o ditado que diz assim: minha família é católica, apostólica, romana, e eu vou morrer católica, apostólica, romana. Já ouviu isso? Porque é lá de trás, está encrostado na mente da pessoa. Então, para ela, o catolicismo é a religião de Deus, e é uma religião que é contra a palavra de Deus. Eu nunca vi se criar uma religião que seja contra a palavra de Deus e usando a palavra de Deus. Então aí que deixa mais as pessoas mais confusas ainda. Então nós estamos caminhando para esse exemplo, padrão, modelo, ideal, molde, tipo. Falamos sobre fiel, ser exemplo de fiéis. Fiéis é aquela pessoa que é fixo, que é constante, que é definitivo, sabe? Eu sou definitivo, eu sou de Deus definitivamente. Eu não tenho um atalho, eu não tenho um outro caminho, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então nós encaramos hoje um exemplo, fala mais do que um sermão. No livro de João capítulo 10, versículo 4, livro de João 10, 4, ele diz assim, 4 e 5, ele diz assim: quando todas estão do lado de fora, esse pronome aqui é Cristo, ele vai na frente delas. Olha o exemplo de Jesus. Jesus não manda elas ir, ele vai aonde? Ele vai na frente, porque ele quer ser o que? O exemplo. Vai, depois eu vou. Esse vai, depois eu vou, sabe que não vai, né? Então, quando todas estão do lado de fora, olha o que ele faz: ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhece a voz dele. Então ela segue porque vê nele um exemplo. Então os primeiros discípulos, as ovelhinhas, elas ouvem a voz do mestre e elas seguem, porque elas sabem que ali está um bom exemplo. Então ali em Cristo não se vê mau exemplo, e nunca ele teve um mau exemplo. Versículo 5 diz assim: mas de jeito nenhum, olha aí, mas de jeito nenhum seguirão quem? Então a Bíblia diz que de jeito nenhum a ovelha de Jesus segue a quem? Mas por que aquela pessoa saiu da verdade e foi para aquele lugar, pastor? Não, irmãos, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Mas de jeito nenhum. Diga, de jeito nenhum. Então não tem essa, não. A ovelha seguiu a voz do estranho. Quem segue a voz do estranho não é... não é eu quem estou dizendo, não sou o pai dessa palavra não, eu só estou lendo. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, o que a ovelha faz? Elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho. Tem gente que qualquer tipo de vozes que aparece, segue. Tem gente que dentro de um trem ouve um endemoniado derrotado e segue a voz dentro de um trem. Eu fico perguntando, meu Deus, qual o alicerce que essa pessoa estava? Em mim ou em Cristo? Estava presa a mim ou estava presa em Cristo? Olha outro exemplo, irmã. João 13:15. João 13:15 diz assim:
Pois eu dei o exemplo, para que vocês façam o que eu fiz. Então Jesus, ele não só faça isso, faça aquilo, ele fazia o que? Ele dava o exemplo. Como a melhor maneira de você se expressar para o outro é com o teu exemplo. Olha o exemplo daquela pessoa, olha aquilo ali, olha, são irmãos, hein? Nem parece, o Satanás e um anjo. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Como é que pode? Nem parece que saiu da mesma mãe. Gente, que péssimo exemplo. Olha que exemplo bom. Mas você sabe que poucos são que gostam de seguir o bom exemplo. Você sabe que as redes sociais, as pessoas que têm mais seguidores, infelizmente, o que vai ser de um país que os ídolos são tudo emaconhado? Que os exemplos que são seguidos ganham dinheiro com a nudez. O que vai ser das meninas? Achando que ganhar dinheiro é pôr tudo de fora e... Esse é o exemplo que você vê. Você vê as garotinhas de novinha, toda erotizada. Quem já viu isso? Por causa dos exemplos. Que canta, não canta, né, irmão? Por favor, falar que aquilo ali canta, não canta. Fala qualquer coisa, menos cantar, porque esse povo não canta nada. Então Jesus falou, pois eu dei exemplo. Então o nosso exemplo tem que ser um exemplo. Por quê? Alguém está vendo e automaticamente alguém vai imitar. Tu já pensou, se os pais, nós como pais, pensássemos um pouco no filho, né? Porque o filho não vem por vir, precisa do pai e a mãe produzir os dois, que Deus é que põe na terra, mas precisa do pai e da mãe. Se o pai e a mãe soubessem a importância que ele tem para o futuro daquela criança, um pai e uma mãe nunca brigaria na frente do filho. Nunca falaria um palavrão, nunca usaria droga, nunca xingaria, nunca se embebedasse, nunca ouviu o papai falar mal da mamãe, nem a mamãe falar mal do papai. Então, aí cresce filhos, meninas que ficam horrorizadas com o homem. Aí tem um tal de sair do armário, né? Eu estava era dentro do armário, não estava nada em armário. O que aconteceu foi um mau exemplo que aquela pessoa teve dentro de casa, ou na escola, ou na faculdade, ou num trabalho, ou em qualquer lugar, e ela seguiu, porque a nossa carne, ela gosta de tudo que é mau exemplo. Tudo que é ruim, ela gosta. Eu não vou ver, mas não vai ver com o olho, mas o outro está olhando. Ela gosta. Olha só, Atos capítulo 20, versículo 35. Eu em tudo, olha aqui, irmãos, isso é tremendo, né? Eu em tudo, o que está escrito aqui, irmão? Paulo está dizendo, eu em tudo, escrito por Lucas, mas é Paulo que falou isso. Eu em tudo tenho falado ou mostrado? Mostrado. Eu em tudo tenho mostrado a vocês. O que ele tem mostrado fazendo? Que trabalhando, diga assim, trabalhando. Aí se você falar trabalhando para alguns crentes, ele até te espragueja. Trabalhando, assim que podemos ajudar. Tem que ser crente mesmo, irmão. Trabalhar para fazer o quê? Para ajudar. A pessoa não quer trabalhar nem para ajudar nem ela, quanto mais ajudar o próximo. Ó. Trabalhar para ajudar quem? Os necessitados. Paulo falou, eu tenho mostrado a vocês. Então quer dizer que o apóstolo Paulo trabalhava e ajudava quem? Os necessitados.
Ele falou, eu tenho mostrado a vocês, eu estou dando exemplo. Passa, irmão. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. E mais, feliz quem dá do que quem recebe. Às vezes eu escuto pessoas falando, eu estou muito feliz porque eu ganhei isso, ganhei aquilo. Olha o que a Bíblia diz. Feliz é quem? É quem dá. Ele é mais feliz do que aquele que... A pessoa, eu fui abençoado, eu estou feliz da vida, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Mas a Bíblia diz que é mais feliz quem dá. E para a pessoa poder dar, ela primeiro tem que ir para trás. Tem que trabalhar. Se ela não trabalhar, ela não tem nem para ela, nem para ninguém. Tem que trabalhar. Então Paulo está mostrando ali que ele não vivia às custas de ninguém, ele não era uma sanguessuga. Ele era um homem de guerra, de trabalho, de obra de Deus. Ele não dizia, só trabalho, ou só é obra. Não, é trabalho e a obra de Deus. Não, só estou trabalhando. Vai, vamos ver onde você vai. Vamos ver aonde a tua força humana te leva. Porque a nossa força humana ela tem um limite. Se a glória de Deus não estiver sobre nós... Há uns anos atrás, uma pessoa de 60 anos estava igual uma cocoroca, irmão. Era ou não era? Aí você vê pessoa, estava te conversando lá no barco ontem, o Wander falando, poxa, como é que eu sou um abençoado, olha o que Deus fez comigo, vendo as fotos antigas, olha o que Deus fez comigo, eu sou um homem muito abençoado. Renovou o homem. Mas parecia até o Valdomiro, gordão assim, com aquele bigodão feio. Tá bonito ali. É Deus, amor, é Deus que faz isso. Diga, é Deus quem faz isso. Foi Deus que fez isso na sua vida, irmão? Foi Deus. Então eu quero que você vá comigo em 2 de Tessalonicenses 3, do 7. 2 de Tessalonicenses 3. Três, 7. Ele diz assim, bota no 6, irmã, pode no 6, por favor. Vamos começar do 6. Olha o que o apóstolo Paulo falou ali. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos, olha como é que um apóstolo é diferente de um pastor. Um apóstolo de Jesus Cristo, ele tem essa autoridade aqui de não pedir, mas de ordenar. Algumas coisas ele pedia e a outras coisas ele ordenava. Ele falou, em nome de Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se, faça o quê? Afastem de todos os irmãos, olha plural, deixa plural, de todos os irmãos, que tipo de comportamento? Que vivem sem... Por que Paulo mandou me afastar de gente que não quer trabalhar? Porque quem não quer trabalhar é fofoqueiro. Você quer tomar conta da vida dos outros? Todo ser humano tem que ter uma ocupação. A gente tem que acordar e saber que no outro dia tem coisa para a gente fazer. Tem que fazer. Tem que ter alguém que cobre, né? Para a gente poder produzir mais. Então o Paulo está falando, olha, para trás, irmão, volta de novo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem. Paulo mandou fazer o quê? Se afastar. De todos os irmãos que vivem sem trabalhar, que não seguem
os ensinamentos que demos a eles. Ele falou: se afaste dessa gente que não trabalha e ainda faz o quê? Não seguem os ensinamentos que demos a eles. Então há pessoas dentro das comunidades que, além de não trabalhar, não quer obedecer os ensinamentos. Há pessoas, Paulo está falando que havia lá atrás, e a terra abria, gente caía dura, morria. Paulo falava: vai ficar mudo, o cara vai ficar paralítico, o cara paralítico. E acontecia isso. Imagine eu no século de hoje, que o pastor, coitado, se eu pudesse falar assim: cai duro, mas não tem, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Que vive sem trabalhar, escuta, mas ele não escuta a minha bobagem, não. Que não segue os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o quê? O nosso exemplo. Paulo falou: olha, eu tenho que seguir. Tem gente que não quer seguir, mas vocês não olhem para essas pessoas que não querem seguir. Se teu marido não quer seguir, siga você. Se tua mulher não quer seguir, siga você. Teus filhos não querem seguir, siga você. Tua mãe não quer seguir, siga você. Porque um estará no campo, dois estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Dois estarão na cama. Um será tomado, outro será deixado. Gostaria que os dois, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Estou falando de meu exemplo pessoal. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, tanto na obra de Deus como materialmente. Não temos recebido nada de ninguém, dia e noite, a fim de não, olha, ele trabalhou dia e noite, a fim de não sermos o quê? Peso para nenhum de vocês. É claro que temos direito de receber sustento. Ele falou: eu tenho direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso... Porque o que estava acontecendo ali nessa cidade? Um monte de gente não queria trabalhar, irmão. Aí um irmãozinho, eu falei de manhã, um irmãozinho, não sei nem ser irmãos, me manda uma mensagem 00:30, depois me manda uma mensagem 3:30 da manhã. Eu não sou zumbi, irmão, eu durmo. 10 horas eu vou dormir, desligo o telefone e vou dormir. Então o cara é zumbi, não dorme, 00:30, depois 3:30 da manhã, depois 4 horas da manhã. Não, porque eu vim de Salvador e eu quero ir para Volta Redonda. Eu falei: vá com Deus, irmão. Vai a pé, vai contando postes. Então, ainda coloca versículo: serão conhecidos se amarem uns aos outros. Aí manda os versículos, né? Quer dizer, se eu negasse dinheiro para ele ir para a Volta Redonda, aí eu não podia negar, porque eu tenho que ajudar o próximo, né? Eu falei: infelizmente, abençoado, não vou te ajudar, não. Se você quer ir para a Volta Redonda, você viu aquela historinha não sei se você viu na internet, uma senhora bem cheinha mesmo. Ela aprendeu, alguém ensinou, mandou ela para um lugar, tipo um spa, para ela perder peso. Aí ela pegou o carro, foi. Aí quando ela olhou o nome quando ela estava chegando na cidade, estava escrito assim: Volta Redonda. Aí ela olhou e falou: para Redonda voltar. Ela ela nem foi. Isso é só para distrair um pouquinho, tá? Ela nem foi. Volta Redonda. Ela voltou. Ela falou: tá mandando eu voltar, então eu nem vou. Volta Redonda. Não vai embora da igreja não, tá? Senhor do céu, você passa outra, irmã, você já está velha. Vamos lá. Mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo.
Porque quando estávamos aí, demos esta regra. Então, igreja tem que ter o quê? Regras. Ah, não, aqui é proibido proibir, aqui a gente faz o que quer, sabe, aqui não tem proibição. Eu escuto os pastores gritando nas redes sociais: oh, se você está numa igreja que te proíbe, venha para cá, que aqui é graça pura. Aqui, o nosso lema é proibido proibir. Demos esta regra. Então havia um tipo de regra, né? Quem não quer trabalhar, olha a regra que ele deu: quem não quer trabalhar, faça o quê? Quem não quer trabalhar, que não... Está dizendo que quem não quer trabalhar, a igreja tem que sustentar? Existe um erro, porque as pessoas não leem a Bíblia. Ah, porque a pessoa tem 90 anos, sabe? Oh, tadinha. Irmão, vamos ver aqui a Bíblia aqui. Viúvas que casou uma vez só e não deixou filhos nem netos. Se não deixou filho, não deixou neto. Se não tem filhos, não tem neto. Essa é a responsabilidade da igreja. Aí tem outra regra: viúvas que casou 2 vezes, não é responsabilidade mais da igreja. Então Deus tem as suas regras dadas pelo apóstolo Paulo. Não sei se você já leu. Alguém já leu isso na Bíblia? Está lá escrito. Então a pessoa acha que isto é responsabilidade da igreja. Tudo que acontece, fala para o pastor. O pastor Pedro, fala com ele ajuda. Ajuda a tirar a calça do Judas, meu. Chega. Não dá mais não. Não dá mais não. Eu tenho que seguir o que está aqui. A ajuda. Aqui, ó. Porque quando estávamos aí, demos esta regra. Qual regra? Quem não quer trabalhar, que faça o quê? Não coma. Pastor, isso não tem amor. Falta amor. Poxa, o senhor tem que pegar metade da oferta. Eu escuto esses caras que não ajudam a obra de Deus, que estão tudo feridos pelos pastores que eles viveram aí. Aí fica, pega o seu dízimo, compra comida e vai para a pracinha, dá lá para o pessoal da rua. Isso, quanto mais você leva comida, é igual pombo. Joga comida, parece mais pombo. Tem um pombo, jogou comida, 2, 3, acabou, tem 1 milhão de pombo. É assim, você dá comida, está lotado. Você fala, quinta-feira o pastor vai dar a bolsa, vai ter fila até Belfor Roxo. Vai começar e terminar em Belfor Roxo. Porque o povo gosta de ganhar, mas tem que aprender a fazer o quê? Trabalhar. Tem que ter calo na mão, tem que ter dor na coluna, tem que ter as costas cheias de crosta, de sentar na máquina 14 horas. Tem que ter aqui as nádegas roxas, tem que passar lixa para tirar o... Tem que ter. Você está falando de quê? Está falando de mim, falando da minha vida. Eu e minha esposa, 14 horas sentado, para depois, tadinha, tadinho de mim, que trabalhei 14 horas para sustentar minha família. Eu tenho um compromisso com quem? Como marido, com a minha esposa e com meus filhos. Esse é o compromisso. E como pastor, o meu compromisso é com as viúvas que não têm filhos. E quando tem filhos, quem cuida é os filhos. Se tem neto, os netos cuidam. Quem não quer trabalhar também não coma. Estamos o quê? Afirmando isto. Por que Paulo estava afirmando isso? Ele vai falar, estamos afirmando isto porque ouvimos dizer, viu? Havia pessoas que levavam ao apóstolo Paulo as coisas que ele não estava presente para saber. Então não é fofoca, você tem que avisar o seu líder, o pastor. Está acontecendo alguma coisa, você tem que falar, pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Você está sabendo? Se eu estiver sabendo, eu falo, estou sabendo. Não estou sabendo, vou providenciar resultado aí para resolver esse problema. Aí Paulo, estamos afirmando isto porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Pastor, crente não é preguiçoso não, cristão não é mesmo não, crente é. Cristão não é preguiçoso mesmo.
Aí, olha só, porque ouvimos dizer que há pessoa entre vocês, algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Como é que a gente sabe, pastor, quem são os crentes preguiçosos? Bateu na tua porta um crente, 12h15, 12h30, é o preguiçoso. Por quê? Porque é a hora que você vai almoçar. Ele chega no café, 3 e pouca, tem gente que toma café 3 e pouca, eu não tomo café de tarde. Mas tem um cara, a pessoa já sabe, eu vou fazer uma visita, o Espírito Santo mandou. Sempre é o Espírito Santo que manda as pessoas visitar para comer na casa dos outros, né? Vai trabalhar. Aqui, ó. Ouvimos dizer que entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada. Aí não faz nada e sobra tempo, né? E se metem na vida dos outros. Eu falei com a minha esposa, filha, eu descobri um segredo para se dormir igual uma pedra. Qual é o segredo? Trabalha durante o dia bastante. Aí de noite você dorme. Cara, eu fui pescar no sábado. Aí quando eu cheguei em casa, 6 e pouca, 6 horas, né? Tomei banho, jantei, deitei, acho que era 8 e pouca. Não escutei você falar, irmão. 8 e pouca, acordei de manhã. Desmaiei, nunca dormi tanto na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu descobri o segredo para dormir. Trabalhar. Porque eu fiquei trabalhando o dia todo lá pescando, né? Se cansando, o barco faz assim, você vai para lá, vai para cá, fica todo moído e quebra, estica o couro no chão e põe o sol e o frio. Mas você está fazendo um movimento, queimando energia, você fica morto. Aí quando chega de noite, gente, eu morri. Eu falei, filho, eu morri e ressuscitei à noite, não foi? Por quê? Não fazem nada, não trabalham. Aí o que acontece com eles? Se metem aonde? Na vida. Por que a pessoa não faz nada? Ela sabe de tudo que acontece no bairro. Tudo que acontece no bairro. Eu já falei aqui, morre gente vizinho da gente, morre gente ali. Eu falei, nunca mais vi aquela senhora. Perguntei para minha tia, nunca mais vi aquela senhora. Já morreu tem 2 anos. Foi 2 anos, caramba. E cadê aquele? E morreu semana passada. Porque eu não paro. Se um dia alguém me ver com uma cadeirinha sentado no meu portão, vai falar assim, tá com o demônio. Pode tirar o demônio dele, tá cheio de demônio. Não vai me ver nunca vai me ver, nem eu nem minha mulher. Nunca ninguém viu a gente sentado no portão. Cara, vocês moram onde? Vocês estão onde? A gente mora aqui. Aqui? Morador novo. Não, 60 anos que eu estou aqui. Não acredito. Não acredito. Nunca te vi aqui conversando. Porque eu tenho que fazer. Tenho que fazer. Quem tem o que fazer, não faz nada. Aí fica o quê? Tomando conta da vida dos outros. Quando uma mulher, com todo respeito, o marido sai para trabalhar, se ela não arrumar o que fazer dentro de casa, ela vai para o muro e fica vigiando. Quando o marido chega, ela descarrega tudo que ela viu no muro. Coitado do homem. O cara fica doido, por isso que ele vai embora, divorcia. Não fazem nada, aí se metem na vida dos outros. Não é verdade isso, irmão? Não é verdade? Quem acha que é verdade? É verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo usava o nome de Jesus. Ordenamos, olha aí, de novo, ordenamos com insistência. A quem? A essas pessoas que vivam de um modo correto, trabalhem para si, não é comprar e o outro pagar. Mãe, você sabe, né, mamãe? Filho já com 30 e poucos anos. Você sabe, né, mamãe? Comprei, agora não posso pagar. Vai pegar dinheiro lá na China, maluco. Correto, trabalhem para se sustentar. Então a gente trabalha para quem?
para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se canse de fazer o bem. Se alguém não quiser, aí Paulo dá o decreto agora, mas se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando, nesta carta, ele não estava pessoalmente, ele mandou uma carta. Quem não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, o que faz? Vejam bem quem está fazendo isso. Isso que? Quem não quer obedecer. E leva ele para tua casa e pague as contas dele, compra um tênis da Nike, um telefone daquele bom, como é? Um iPhone 38, já chegou o 38? Não, né? iPhone, não, aqui ó, veja bem quem está fazendo isso, e faça o que com essa pessoa? Se afaste, para não te contaminar. Nenhum homem nasce preguiçoso, nenhuma mulher nasce preguiçoso, a preguiça é adquirida com o tempo. O homem não nasce preguiçoso, a preguiça, você vê a criança já nasce, antigamente tinha que bater na criança, ela já nasce olhando para a tua cara, bate para você ver, já nasce com o olhão aberto, irmão. Antigamente era do chinês, abre os olhos, ficava, tomara que seja o loiro, olhos azuis, amarelo, verde, 3, 4 dias depois que o moleque vai abrir o olho, agora o moleque já nasce assim, bate para você ver, moleque. Então está esperto. Vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele, para que eles fiquem como? Não, leva ele para casa. Não, é uma injustiça, sabe? O bichinho não quer trabalhar, tão novinho, 28 anos, ou então chama de velho, tá velho já, tadinho, tá cansado, 28 anos, né? Eu falo com a minha, cara, eu tenho o dobro da sua idade, tu que tem que trabalhar e trazer dinheiro para mim. Tem o dobro, você tem 30, eu tenho 60. Como já viu o de 60 produzir por de 30, meu? É o de 30 que tem que produzir por de 60. Hoje o negócio está cheio de defeito. Você vai na rua, você vê o poste mijando no cachorro. Porque o negócio está assim agora. Veja bem o que estão fazendo isso, se afaste. Não é para abraçar não, mas para se afastar. Para que ele fique como? Está agindo errado, se afasta. Fala uma vez, se afasta. Para ele a pessoa ficar com vergonha. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Acabou? Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre. Em qual área? Em todas as maneiras. Que o Senhor te dê a paz em todas as maneiras. Que o Senhor esteja com todos vocês. Acabou? Acabou não? Ah não. Com a minha própria mão. Paulo está falando, eu que escrevi isto, não foi outra pessoa não. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. E assim que assino todas as minhas cartas, e assim que escrevo. Acabou? Agora acabou, né? Acabou não? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É assim que ele assina. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que essa graça esteja com todos vocês. Assim seja. Assim disse o nosso Senhor. Glórias a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo.